Professor, boa tarde para o senhor. Gostaria de saber se o senhor, acho que acompanhou aqui, né? Não sei se o senhor estava conectando, mas conseguiu ver a pesquisa. A gente trouxe aqui os dados, os recortes do resultado dessa pesquisa que a gente traz. E aí eu vou pegar novamente o ponto dos hispânicos e eu gostaria que o senhor explicasse. Então, assim, a preferência maior das eleitoras mulheres é para a Câmara, dos homens é para Trump, dos negros é para a Câmara. Agora, dos hispânicos, houve um empate em 48%. Na sua avaliação, o que explica isso? Aí, ó, pronto, a equipe maravilhosa já pôs na tela. Aí. Pois é, esses são dados que já vêm chamando a atenção há muito tempo, né? Desde antes da Kamala Harris, quando ainda era o Joe Biden, a gente que acompanha a pesquisa nos Estados Unidos já vinha detectando um fenômeno bastante interessante, que é um fenômeno que, a despeito de tudo que se fala do Donald Trump, ele estava conseguindo e tem conseguido aumentar o apoio dele entre eleitores negros e hispânicos. Esse número de 20% que a gente vê aí, à primeira vista, entre eleitores negros, à primeira vista pode parecer um número muito baixo, mas se a gente considerar que nenhum candidato a presidente republicano nas últimas décadas chegou perto de 10% entre os eleitores negros, né? Se o Trump, de fato, nessas eleições consegue 20%, vai ser o melhor desempenho de um candidato republicano entre eleitores negros das últimas décadas. Então, isso é algo que deve ser, de fato, observado. É um fenômeno que eu já venho chamando a atenção já há muito tempo para a gente compreender. O mesmo fenômeno a gente vê entre eleitores hispânicos. Então, nós estamos tratando aqui das duas minorias nos Estados Unidos, que são as minorias mais significativas, né? Ainda é um país de maioria branca, mas as duas minorias importantes nos Estados Unidos são negros e hispânicos, e os republicanos e o Donald Trump ele vem tendo ganho nesses dois grupos, né? Isto pode ser um efeito das políticas do Donald Trump, mas pode também ser um efeito deste eleitor rejeitando talvez algumas políticas do Partido Democrata, né? Então a gente sabe, por exemplo, que eleitores hispânicos tendem a ser muitas vezes religiosos, tendem a ter valores mais conservadores, então tendem a se identificar muitas vezes com o discurso de republicanos do Donald Trump e às vezes se afastar quando os democratas fazem um discurso que pode parecer muito radical nesse sentido, a agenda de costumes, né, que é uma questão que também tem a ver com o eleitor hispânico, eleitores hispânicos que também muitos deles defendem o porte de armas, né? Então tem aí temas que são sensíveis para esse eleitor, que existe uma interpretação um pouco equivocada, né, de que o eleitor hispânico nos Estados Unidos está muito preocupado com o discurso do muro e da imigração, e não é esse a preocupação do eleitor hispânico que vota, o eleitor, portanto, aquele eleitor que é cidadão norte-americano, né? Ele tem uma preocupação que também é preocupação de qualquer outro tipo de eleitor, a questão da economia, né, que são temas importantes para qualquer eleitor. Então esse é um fenômeno que me parece um fenômeno que merece. Tenho conversado, inclusive, com pesquisadores, com os meus alunos, dizendo que é um fenômeno que vale a pena ser entendido, pesquisado e observado, porque é talvez uma das questões mais interessantes de movimentos políticos nos Estados Unidos que a gente tem visto nos últimos anos.